Olha, o vai e vem do governo federal em relação ao aumento do IOF é a ponta do iceberg de um problema muito mais profundo gestado neste governo Lula III, a crise das contas públicas. Para atender aos caprichos de Lula e do Congresso, que querem aumentar gastos sem cortar na própria carne, restou a Fernando Haddad medidas, digamos assim, menos ortodoxas. O IOF, que é um imposto regulatório, tornou-se, de repente, a bala de prata para, de uma sentada, arrecadar 60 bilhões de reais em 2 anos, encarecer o crédito para empresas e desestimular remessas de recursos para o exterior. Em outras palavras, virou um instrumento de arrecadação, portanto, fazendo política fiscal, política monetária, com juros mais altos, e controle de capitais. Não funcionou e o governo teve que voltar atrás em pelo menos parte da medida, a que propunha taxar aplicações de fundos no exterior, o que aos olhos do mercado equivaleria a controle de capitais, mas o restante está de pé. Economistas respeitados avaliam que o efeito do encarecimento do crédito para empresas de toda a ordem, grandes e pequenas, equivalerá a um último aumento de juros pelo Banco Central de 0,25 até meio ponto percentual. Estaria encerrado assim, com uma mãozinha da Fazenda, o ciclo de alta da Selic. Mas o que toda essa confusão deixou ainda mais evidente é que as contas não fecham. E não fecham porque as despesas obrigatórias crescem muito acima do permitido pelo arcabouço fiscal. Vide benefícios previdenciários e BPC. As emendas parlamentares, igualmente obrigatórias, ou pelo menos a maior parte delas é obrigatória, só aumentam. E os supersalários do judiciário, idem. Como nenhum dos 3 poderes está disposto a mexer no próprio bolso, teremos que conviver com criatividade para manter o arcabouço de pé, mesmo que capenga, até o final de 2026. O pior é que ficou claro que nem o congelamento de 30 bilhões de reais, que o mercado considerou um valor alto, seria suficiente para atingir a meta de déficit zero deste ano. O aumento do IOF garante mais 20 bilhões de reais este ano, o que eleva o esforço total para 50 bi. Não à toa, Haddad lançou mão de uma medida que pode ser instituída por decreto do Poder Executivo. O Congresso já repetiu que não vai mais aprovar medidas que aumentem impostos. Daqui até a eleição, então, será ladeira abaixo. O ministro tentando conter todo tipo de ideia que represente novos gastos, enquanto se esmera para mostrar o mínimo de disciplina fiscal. Mas é um jogo de faz de conta. Em 2027, o primeiro projeto na mesa de qualquer presidente, seja ele de esquerda ou de direita, será o ajuste fiscal. No mercado, fala-se em reforma da Previdência, fim dos pisos mínimos de saúde e educação e crescimento menor do salário mínimo. Alguns chamam de maldade, outros de realidade. Mas sempre nos resta uma última esperança: nossos nobres políticos cortarem na própria carne. Só emendas parlamentares são 50 bilhões. E aí, no que vocês apostam? Vem comigo, que vamos dar uma olhada à reação dos mercados ainda na sexta-feira a esse vai e volta da Fazenda, do governo federal em relação ao IOF. Aumenta, depois recua um pouco do aumento, recuou em apenas 2 casos, vocês lembram. Aplicações de fundos brasileiros no exterior, isso volta à taxação, voltou a ser zerado, tinha aumentado para 3,5%, e também aplicações de pessoas físicas no exterior, isso tinha aumentado para 3,5%, voltou para 1,1%. Teve uma majoração de qualquer forma, porque antes era 0,38, agora 1,1. Isso foi entendido pelo mercado como uma medida de controle de capitais. Aí os representantes do mercado financeiro que tem, e associações, entidades também como a Ambima, que tem uma interlocução direta com o Ministério da Fazenda, ligaram imediatamente para a Haddad, ligaram para os secretários da Fazenda e alertaram sobre o efeito nefasto que isso teria sobre a economia, como, por exemplo, uma fuga de capitais, né? O IOF não pode ser usado para fins de arrecadação. Isso, evidentemente, será judicializado e também na política, no Congresso, já há 2 projetos para suspender a medida de aumento do IOF, o que restou, que ainda restou de pé pelo governo federal. Olha o que aconteceu com a Ibovespa no dia 23 de maio, isso foi sexta-feira, então às 10 horas da manhã, lembrando que essa medida foi anunciada mais ou menos umas 11h30 da noite, o recuo do governo de quinta-feira, aí o mercado já abriu mais constante, não teve tanta volatilidade assim, fechou com uma leve alta de 0,40%, não está aqui, mas foi isso no final da sexta-feira, aos 137 mil pontos, né? Então,
não longe da máxima histórica de 140 mil, mas ainda num patamar razoável. E o dólar aconteceu o oposto, começou o dia em alta, já tinha subido muito no pós-mercado da quinta-feira, depois foi caindo gradativamente de 5,71 no começo do dia, o mercado foi se acalmando, entendeu que não havia essa intenção de fazer um controle de capitais por parte da Fazenda, fechou em 5,64 com leve queda. Agora temos as bolsas, vamos atualizar as negociações desta segunda-feira. Tóquio animado, 1% de alta, tem aí um avanço das negociações dos Estados Unidos com o Japão em relação às tarifas, mais uma rodada de negociações entre representantes de ambos os países, animou a bolsa local, Hong Kong caiu 1,35% e Xangai, na China, 0,05%. É importante deixar claro que é um feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, então sempre que isso acontece, como os Estados Unidos dão muito tom do resto do mundo, é um dia de menor liquidez, de menos operações, por isso as bolsas às vezes ficam até um pouco sem direção. Vamos para as da Europa, para saber como é que estão as operações neste momento. Paris sobe 1,18%, Londres cai 0,24%, Frankfurt sobe bastante, 1,68% e Madrid 1,28%. Por quê? Porque o Trump recuou. Ele tinha anunciado aquela tarifa, na sexta-feira também, a gente, além do IOF, ainda teve essa ameaça do Trump de aumentar a tarifa para a União Europeia, a tarifa comercial, em 50%, porque as negociações não estavam progredindo, não estavam avançando. Ele acha que a União Europeia é um player, um jogador muito duro, fez essa ameaça. Aí houve um telefonema da Ursula von der Leyen nesse fim de semana ontem com o Trump, falando, olha, peraí, vamos sentar na mesa, vamos conversar. E o Trump falou, tá bom. É sempre aquele bote que ele põe na sala para depois recuar. E aí diz que vai estender esse prazo de negociação com a União Europeia, em vez de entrar em vigor agora dia 1º de junho, esse aumento de 50% de tarifas. Ele falou, tá bom, eu espero até dia 9 de julho. Os mercados acalmaram e subiram. E aí tem os Estados Unidos, o fechamento de sexta-feira, hoje é feriado, mas os futuros estão funcionando, os futuros de Nova York também aumentando bastante na esteira desse anúncio de Trump, que deu mais tempo à Europa, mas na sexta-feira as bolsas fecharam no terreno negativo, justamente porque elas imaginavam que essa tarifa seria mais alta com um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. 0,67 de queda na S&P 500, Dow Jones caiu 0,61 e Nasdaq caiu 1%. Para você que nos acompanha pela televisão, vou chamar um intervalo comercial, mas é muito, muito rápido. Continue conosco. E você que está pelo YouTube, depois desse intervalo, vamos para a agenda da semana. Antes de eu entrar nessas notas rápidas, quero mostrar para você porque essa semana está absolutamente lotada. Confiança do consumidor saindo agora pela FGV, 8h25, você sabe, toda segunda-feira tem o Boletim Focus com a expectativa do mercado para câmbio, para juros, para PIB e para inflação. Nós vamos mostrar ao vivo para vocês. Outra nota importante, Brasil Transações Correntes, tem todo o balanço de pagamentos, a nossa troca com o exterior, o que entra e o que sai de dólares. Aí na terça-feira, nota relevante, IPCA 15, que é a prévia da inflação mensal, né, do meio de maio ao meio de abril a meio de maio, gente. A gente não está nem em junho ainda, eu já estou antecipando o calendário, dizendo que a gente está em junho. Então, meio de maio até meio de junho, mas a leitura mensal de 30 dias, o IPCA 15. E às 11 horas tem Confiança do Consumidor Conference Board lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira, olha, índices de emprego. Tem dois, CAGED, né, que é o emprego com carteira assinada, divulgado pelo Ministério do Trabalho, às 14h30 da quarta. Atas da reunião do FONC, que é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, também na quarta-feira. Próxima tela, por favor, vamos conferir o que temos na quinta. IGPM, aqui no Brasil, taxa de desemprego, aqui pelo IBGE, que é aquela leitura sempre trimestral. PIB do primeiro trimestre, a segunda leitura aqui nos Estados Unidos. A gente teve aquela primeira, foi a queda de 0,3%. Lembra, se a gente tiver 2 trimestres consecutivos de queda, isso configura tecnicamente, pelo menos, uma recessão. Vamos ter a segunda leitura, a revisão desse dado. Vamos ver se fica nisso, ou se balança, ou se diminui, estoques de petróleo, etc. E na sexta-feira, PIB do Brasil vai ser o grande headline aqui. A gente tem um PIB do primeiro trimestre, todas as casas esperam. Até a Fazenda, né, já revisou para cima, divulgou um relatório na última semana, acho que foi na segunda-feira, revisando para cima a expectativa de PIB. Todo mundo espera algo entre 1,4% e 1,5%, com grande peso do setor agropecuário, mas também com crescimento da indústria e dos serviços. Vem aqui comigo, ainda nesse capítulo do IOF, a gente vai ter muitos desdobramentos essa semana. O primeiro pode ser hoje, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem uma reunião juntos com o presidente Lula nessa tarde, está na agenda presidencial.
uma das conversas, um dos tópicos deve ser justamente esse, até porque o Haddad, eu falei na abertura, ele anunciou esse contingenciamento e bloqueio acima do esperado de 31 bilhões de reais, junto com o aumento do IOF. Isso tudo junto daria 51 bilhões de reais. Quando ele recuou em parte das medidas do IOF, isso faz com que a Fazenda deixe de arrecadar esse ano 2 bilhões de reais dos 20 bi previstos. Ele tem duas opções, ou ele pode anunciar um novo congelamento de gasto, então, em vez de 31, seriam 33 bilhões de reais ainda nesse relatório bimestral de receitas e despesas, ou ele pode adiar um pouco isso para o próximo relatório, para daqui a 2 meses. É claro que quem bate o martelo é o presidente Lula. Você, da televisão, já está de volta conosco, foi rapidíssimo. Eu já contei do recuo de Trump, né? Acho que não preciso me estender muito em relação a isso. A Rússia também atacou a Ucrânia pela terceira noite consecutiva, ataques pesadíssimos, inclusive a capital Kiev, pelo menos 12 pessoas morreram. E você tem um ataque pesadíssimo com drones, etc., esse ataque aéreo com 12 mortes. Isso fez com que o presidente Donald Trump fosse às redes sociais e postasse ali dizendo que Putin está passando dos limites, continua levando a mortes desnecessárias na Ucrânia, dizendo que ele quer toda a Ucrânia, ele não quer uma parte, ele quer toda a Ucrânia, e chamando o Putin, letras maiúsculas, de louco, né? Falou, você é louco. E afirmou que estuda impor novas sanções a Moscou. Tem coisas do tipo em estudo no Congresso, vamos ver se o Trump, que até agora tem sido muito benevolente com Putin, vai partir para isso ou não. Sobre o tweet, sobre esse recuo do Trump em relação à Europa, ele tinha anunciado essa tarifa de 50%, anunciou também 25% sobre iPhones da Apple que não fossem produzidos nos Estados Unidos. Então, a Apple, que tem grande parte da sua produção, da sua cadeia produtiva na China, no Vietnã, na Índia, quando esses iPhones entrarem nos Estados Unidos, isso representa tarifas altíssimas. Nós separamos aqui algumas telas sobre a União Europeia, acho que a gente pode mostrar isso agora, para vocês entenderem o peso que essa relação bilateral tem no comércio entre os dois países. Então, essa aqui é da ótica dos Estados Unidos, tá, gente? Os Estados Unidos importam da União Europeia na casa de 600 bilhões de dólares anuais, isso foi em 2024, ano passado, e exporta 370 bilhões. Portanto, um déficit comercial de 230 bilhões. Se a gente reunir os 27 países da zona do euro, isso representa o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, acima de México, Canadá e China. Passando para a próxima tela, sabemos os principais produtos importados e exportados, então os bens que os Estados Unidos, bens importados da União Europeia para os Estados Unidos, produtos imunológicos que os Estados Unidos compram deles, medicamentos, produtos imunológicos, carros e caminhões, todas aquelas empresas automotivas muito famosas, né? Mercadorias importadas e hormônios e esteroides. E mais uma tela para a gente saber o caminho inverso, né? Os principais bens exportados dos Estados Unidos para a União Europeia, o que os Estados Unidos vendem para a União Europeia: petróleo, muito petróleo, aeronaves civis e peças, sempre tem aqueles acordos, né, para venda de aviões da Boeing. O Trump fez isso muito também na viagem dele pelo Oriente Médio, pelos países árabes. Os Estados Unidos também vendem produtos imunológicos, vendem gás liquefeito de petróleo e gás natural e vendem instrumentos médicos, cirúrgicos e odontológicos. O comércio de bens e serviços com a Europa representou 4,9% do PIB americano no ano passado. Se a gente colocar tudo aqui no escopo, bens e serviços, porque essas são só esses bens, principalmente bens industriais, também tem bens agropecuários. Mas tem uma outra balança, que é a balança de serviços, que normalmente o Trump não considera, mas que é superavitária, normalmente superavitária, aí desta vez a favor dos Estados Unidos, porque são todos aqueles serviços digitais, serviços financeiros, duas fortalezas da economia americana. Normalmente eles são superavitários. Quando você soma tudo isso, você tem uma representação de 5% do PIB com a União Europeia. Isso é o dobro do que os Estados Unidos têm em relação a comércio com China, enquanto representação do PIB. O comércio com a China representou 2,2% do PIB americano. A gente tem Europa aqui com um peso muito maior, por isso é tão importante. Eu vou aproveitar, porque já o nosso entrevistado está plugando, o Mário Sérgio Teles, ele é diretor de economia da CNI, a gente vai falar um pouquinho de indústria.
Um golinho d'água, gente. Vamos nos dedicar a isso. A gente separou algumas artes, eu vou introduzir enquanto ele pluga, sobre a capacidade instalada nas indústrias. O que aconteceu? Esse primeiro gráfico até abril, você tem a comparação do ano atual, 2025, e os últimos dois, 24 e 23. Então, essa linha verde clara é 23, a linha mais azul, mais verde água, assim, é 24, que você viu que já teve um pico ali de 70% do uso da capacidade instalada, então a indústria rodando ali mais próxima ao pleno vapor. Você tem um pico em outubro dessa linha, você vê bem aqui que em outubro, e aí depois ela começa a cair, que é justamente quando você tem uma queda da produção industrial no final do ano passado, uma estabilidade no começo desse ano até março. Março subiu bastante, 1,2%, mas até então vinha numa relativa queda e estabilidade. E no começo desse ano, até abril, está com 69% de uso de capacidade instalada, quer dizer que a gente está mais ou menos ali em linha, né, na média dos 2 últimos anos para meses de abril. Tem uma outra tela que mostra sobre os principais problemas na indústria, de novo, segundo o estudo da CNI, a fonte, a Confederação Nacional da Indústria. Elevada carga tributária, a linha verde escura é 24, a linha verde clara é 25. Então, subiu o número de pessoas que apontam que a elevada carga tributária é um problema grande para a indústria, seguido por demanda interna insuficiente, taxas de juros elevadas, falta o alto custo de trabalhador qualificado e assim por diante. Mário Sérgio ainda não está plugado, gente? Não está plugado. Então, tá bom. Vamos dar uma olhadinha na Folha de São Paulo. Em algumas matérias de hoje acontece quando atrasa um pouquinho, mas já a gente vai falar com o Mário Sérgio Teres da CNI. Olha, ameaça de servidores ameaça travar concessões e obras de infraestrutura. Em documentos, o Ministério Estatal afirma que as restrições podem comprometer a agenda de projetos e órgãos dizem que tomaram medidas para evitar paralisações. Casa um pouquinho com um dos problemas que a gente viu lá na indústria, a falta de trabalhadores qualificados, muitas vezes o alto custo desses trabalhadores qualificados, como é difícil trazer isso para o mercado, e se há uma escassez de trabalhadores, isso aumenta ainda mais para um custo. E a indústria, claro que ela é atingida também quando o governo, por exemplo, fez esse aumento de IOF, ele anunciou um aumento de IOF. E o que perdurou ainda? Ele recuou em algumas medidas, eu contei para vocês, recuou em quê? Aplicações de fundos brasileiros no exterior tinha aumentado para 3,5%, voltou a zerar, isso seria entendido como controle de capitais pelo mercado, e ele recuou também na parte de aplicações de pessoas físicas, de remessas para o exterior para aplicações, né, com esse destino, com investimento. Não só remessas, se eu vou só fazer uma remessa para o exterior, isso será taxado, mas se for para uma aplicação, se for para um investimento, houve um recuo nesse sentido também. Agora o IOF é de 1,1%, é um pouco maior do que era anteriormente, de 0,38%. Agora, o que o governo manteve? Ele manteve um IOF mais alto para empresas grandes e pequenas, e aí é que pode afetar a indústria. É uma das perguntas que eu quero fazer ao Mário Sérgio, se as pequenas e grandes indústrias, pequenas e grandes empresas serão as principais afetadas.